Ei, gente, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Estou passando aqui para ler com vocês uma meditação muito importante que eu li ontem, meditação do dia 6 de novembro, vocês podem vir aí, mas estou postando só hoje, dia 7, que tem esse título aí, ó, A Grande Expiação, 6 de novembro. O título geral da meditação é Exaltai-o, tá bom, gente? E é a meditação que eu estou lendo esse ano, de Ellen White, e ela vem falando o seguinte, vamos ler agora e comentar aí com vocês. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está escrito em Atos, né? Que foi escrito por Lucas, o evangelista Lucas, Atos 4, verso 12. E aí a meditação vem dizendo, Adão em sua inocência havia desfrutado ampla comunhão com seu Criador, mas o pecado opera a separação entre Deus e o homem, e unicamente a obra expiatória de Cristo poderia transpor o abismo e tornar possível a comunicação de bênçãos ou salvação do céu à terra. O homem ainda estava desligado de uma aproximação direta com o seu Criador, mas Deus se comunicaria com ele por meio de Cristo e os anjos. Eu achei isso aí muito interessante, tá, gente? Tanto que vocês percebem aí que eu destaquei, né? Por ocasião do pecado, como a gente percebe aí, houve uma separação entre Deus e o homem. Então agora, Deus ele se comunicaria, ele transmitiria, né, suas mensagens, o plano da salvação, e toda a sua relação com o homem seria agora por meio de Cristo e dos anjos. Tá ok? Vamos continuar aí. Assim foram revelados a Adão fatos importantes na história da humanidade. Olha isso que interessante, meus amados. Quando Adão pecou, Deus, por meio de Cristo e dos anjos, mostrou para ele, né, para Adão e creio que por consequência para Eva também, as coisas que aconteceriam proveniente ali do seu pecado, né? Prestem atenção aí nessas referências agora. Assim foram revelados a Adão fatos importantes na história da humanidade, desde o tempo em que a sentença divina fora pronunciada no Éden, até o dilúvio e a seguir até o primeiro advento do Filho de Deus. Mostrou-se-lhe que, conquanto o sacrifício de Cristo fosse de valor suficiente para salvar o mundo inteiro, muitos prefeririam uma vida de pecado em vez de arrependimento e obediência. O crime aumentaria durante gerações sucessivas e a maldição do pecado repousaria mais e mais pesadamente sobre o gênero humano, sobre os animais e sobre a terra. Os dias do homem seriam abreviados pela sua própria conduta de pecado. Degenerar-se-ia ele em sua estatura e resistência física, e em sua faculdade moral e intelectual, até que o mundo se enchesse de misérias de todo tipo. E tudo isso foi mostrado a Adão, né? Mediante a satisfação do apetite e da paixão. Olha que interessante isso aqui, olha. Esses dois pontos aqui, em vários textos de Ellen White, ela coloca como os dois pontos mais críticos da degradação humana, o apetite e a paixão. O que tem a ver com o paladar, com o que comemos, e a paixão sexual, os desejos sexuais, né? Mediante a satisfação do apetite e paixão, tornar-se-iam os homens incapazes de apreciar as grandes verdades do plano da redenção. Muito triste isso, né? Cristo, no entanto, fiel ao propósito pelo qual deixou o céu, continuaria seu interesse pelos homens e ainda os convidaria a esconder nele suas fraquezas e deficiências. Supriria as necessidades de todos os que a ele viessem pela fé. Deus nunca abandonou o ser humano, né? E aí continua dizendo aqui, ó, e sempre haveria alguns que preservariam o conhecimento de Deus e permaneceriam incontaminados por entre a iniquidade que prevaleceria. Deus sempre teve um povo, meus irmãos, na terra, que manteve obediência a ele. Vamos continuar aqui então agora.
As ofertas sacrificais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem uma perpétua lembrança de seu pecado e um reconhecimento de arrependimento do mesmo, bem como seriam uma confissão de sua fé no Redentor prometido. Destinava-se a impressionar a raça decaída com a solene verdade de que foi o pecado que causou a morte. Agora olha que interessante essa parte aqui, olha. Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia dolorosíssima. Ele nunca tinha visto morte, nunca precisou matar nenhum ser vivo. E aquele primeiro sacrifício para ele foi terrível. Olha que interessante aqui a descrição que ela faz. Sua mão deveria erguer-se para tirar a vida, a qual unicamente Deus podia dar. Foi a primeira vez que testemunhava a morte e sabia que se ele tivesse sido obediente a Deus, não teria havido morte de homem ou animal. Olha que terrível, meus amados. Ali a angústia pela qual ele passou, né? Adão passou. Ao matar a inocente vítima, tremeu com o pensamento de que seu pecado deveria derramar o sangue do imaculado Cordeiro de Deus. Olha isso, meus amados. Adão, quando ele sacrificou aquele cordeirinho ali, ele chegou a tremer, imaginando que aquilo ali era uma consequência do pecado dele e que ainda mais o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, deveria morrer por causa do pecado dele. Ele tremeu diante disso. Imagine a angústia pela qual Adão passou e aquele pensamento de culpa, né? Mas vamos continuar aqui. Só que ele também maravilhou-se com a bondade infinita que daria tal resgate para salvar o culpado. Uma estrela de esperança iluminou o futuro tenebroso e terrível e o aliviou de sua desolação total. Então ali nós percebemos também que houve uma esperança, houve um conforto para ele também, né, diante disso. E a última parte, que eu também destaquei aqui como interessante, o ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Então, meus amados, como Satanás, né, havia acusado a Deus de ser injusto, de ser tirano, de exigir de suas criaturas algo que ele não estava disposto a dar. Satanás lançou muitas acusações contra o caráter de Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, né? E ele conseguiu convencer muitos anjos a se levantar contra Deus e, por fim, eles foram expulsos do céu. Então, aqui isso mostra para nós agora que o ato de Cristo morrer para a salvação do homem não somente tornaria o céu acessível novamente à humanidade, mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Então, o próprio Deus mostrou que realmente ele não era injusto, não era um Deus tirano, não era um Deus que não estava disposto a dar o que ele exigia, porque ele deu o que de mais precioso tinha no céu, que foi o seu próprio Filho, né? E aqui nós percebemos também que não existe uma trindade lidando com essa questão. Nós vemos que quem seria justificado perante o universo, em sua forma de tratar a rebelião de Satanás, seria Deus e seu Filho, não uma trindade. E aqui em cima também ela mostra que não há uma trindade aqui, ó, se comunicando com o homem, mas Deus se comunicaria com ele, com Adão, né, no caso, e depois com todos os patriarcas, né, com todos os seus escolhidos, se comunicaria com ele por meio de Cristo e os anjos. Mas e o Espírito Santo? É aqui que entra, meus amados. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, né? Lá Gálatas 4, verso 6, vem dizendo que Deus envia aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então não é uma terceira pessoa. Os anjos também são espíritos ministradores, enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E como os anjos são santos, são puros, em certa medida eles também são espíritos santos, no plural. E Cristo também é um espírito, podemos chamá-lo de Espírito Santo também, né? Porque ele é santo, é puro.
Então, meus amados, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui uma meditação tremenda, maravilhosa, que mostra aí a grande expiação, né, como que ela foi feita. Vocês podem ler novamente essa meditação, é uma meditação e refletir, é uma meditação muito importante. E eu vou procurar agora sempre estar lendo com vocês essa meditação e disponibilizando aí no canal. Se vocês gostarem, dê um ok e deixe o seu comentário se você quer realmente que eu faça mais vídeos assim com essa meditação para a gente refletir, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo sábado na presença de Deus, de Cristo, dos santos anjos, na comunhão com os irmãos e que o nosso Criador continue abençoando todos nós.